Olá, que alegria ter a sua companhia aqui no Mergulhando na Lição. Vamos juntos? Hoje o nosso convite é para mergulhar numa reflexão muito importante, que vem lá de Colossenses, capítulo 1, versículo 23. A gente vai buscar entender o que é que significa de verdade permanecer firme na fé. Vamos começar essa jornada? E para a gente começar, eu queria deixar uma pergunta no ar, para nossa reflexão mesmo. Pensa um pouquinho, com tanta coisa acontecendo, tantas vozes ao nosso redor, o que de fato sustenta a nossa fé hoje? Vamos explorar juntos o que a palavra de Deus tem para nos dizer sobre isso. Então, começando aqui pela nossa primeira parte, a essência da fé. A gente vai investigar o que essa palavra permanecer realmente quer dizer. E vamos ver que, olha, é muito mais do que só uma decisão de um momento, viu? É um compromisso que continua. Pois é, permanecer na fé não é como uma foto, sabe? Um instante que aconteceu lá atrás e ficou congelado. É muito mais parecido com um filme. Uma jornada que não para, um caminhar de todo dia baseado em confiança e obediência. E isso só é possível por causa da graça de Deus que nos sustenta em cada passo. E para guiar essa nossa conversa, a lição de hoje nos dá um mapa bem claro. A gente vai se aprofundar na importância de ter um alicerce firme em Cristo, entender como a perseverança é a prova de que a nossa fé é de verdade e também reconhecer o perigo que é se afastar da esperança do Evangelho. Esses são os pilares do nosso estudo. E por falar em pilares, isso nos leva direto para a nossa segunda sessão, que é sobre o fundamento de tudo, um alicerce que não se abala. Afinal, qualquer construção para ficar de pé precisa ter uma base muito firme, não é mesmo? E aqui está o ponto central. Não existem várias opções de fundamento. A palavra de Deus é muito clara quando diz que Cristo é o único fundamento seguro de verdade para a nossa vida espiritual. Qualquer outra base que a gente tente construir, uma hora ou outra vai desmoronar. Essa ideia fica ainda mais clara com o próprio Jesus explicando. Ele usou essa metáfora incrível da casa construída na rocha. Construir a nossa vida sobre Cristo e as palavras dele é isso que nos dá força para aguentar as tempestades da vida sem desabar. Bom, agora que a gente já falou do alicerce, precisamos ser bem realistas e conversar sobre os perigos em nossos dias. É fundamental entender os desafios que estão por aí para a gente saber como proteger essa nossa construção e continuar firme em Cristo. Olha só que interessante essa comparação. De um lado temos a fé superficial, sabe? Aquela que até começa com um gás todo, mas não persevera, porque está baseada na nossa própria força. E do outro lado, a fé que tem raiz em Cristo, que aguenta firme, resiste às dificuldades e nos leva até o fim. A pergunta que fica é, qual dessas duas a gente anda cultivando? E esses desafios, eles são bem reais. A lição nos alerta sobre as filosofias e ideias que, de um jeito sutil, tentam tomar o lugar da verdade da Bíblia, sobre uma espiritualidade rasa que não deixa a gente criar raízes, e sobre aquele perigo de confiar demais na gente mesmo, sabe? Que acaba nos afastando de Deus sem nem a gente perceber. Ok, já entendemos a importância do alicerce e os perigos que o ameaçam. Mas e na prática, como é que a gente faz para se manter firme? É sobre isso que a nossa próxima sessão vai falar, cultivando a perseverança. Aqui, a lição nos mostra um caminho bem prático. Não é um passe de mágica, mas um cultivo diário, sabe? É uma decisão que a gente toma de novo, conscientemente, de se fortalecer na palavra e, principalmente, de se lembrar sempre do que está em jogo, a esperança viva que o Evangelho nos dá. E assim, a gente chega na nossa última parte, que é uma mensagem de muito encorajamento. O objetivo de todo esse cultivo, de todo esse cuidado, é que a gente possa permanecer firmes até o fim. Vamos pensar um pouquinho nessa frase. Não é começar com Cristo que garante a salvação, mas permanecer nele até o fim. Isso nos lembra que a nossa caminhada com Deus é como uma maratona e não uma corrida de 100 metros, né? A reflexão final do nosso estudo começa nos lembrando exatamente disso, que a fé não pode ser resumida a um único momento, uma única decisão lá no passado. Ela é, na verdade, uma jornada que continua, que acontece hoje, amanhã, dia após dia, em cada pequena escolha que a gente faz. E é muito importante a gente entender isso aqui, ó. A nossa segurança, a nossa capacidade de ficar de pé não vem da gente. Não está na nossa própria força ou na nossa determinação. A nossa verdadeira segurança está em continuarmos conectados, ligados àquele que é a própria fonte de toda a nossa força, Jesus Cristo. Então a gente encerra com o versículo que inspirou todo esse nosso estudo. Que essa palavra de Colossenses 1:23 seja o nosso guia, o nosso conforto.
permanecer com o alicerce firme sem se afastar da esperança maravilhosa do Evangelho. Foi muito bom estar com vocês neste mergulho de hoje. Que Deus nos acompanhe e até a nossa próxima reflexão.